Bom, quero saudar a igreja que está aqui comigo, quero saudar os irmãos que estão nos ouvindo também pela internet. Hoje é um dia de bênção do Senhor, de graça, um dia onde a gente aqui na igreja está começando o domingo na presença do Senhor, logo pela manhã. Cremos que o Senhor vai falar poderosamente com a gente. Hoje, o tema da nossa aula são pecados de ação, parte 2. Hoje nós vamos ver sobre 4 atitudes e ações que fazem com que o comportamento e o testemunho de uma pessoa fique comprometido. E que precisamos avaliar, verificar se temos essas atitudes para a gente abandonar, para a gente se arrepender. Para o Espírito de Deus realmente poder habitar em nós e se mover em nós de uma forma real, profunda, para que a gente seja cada dia transformado à glória de Cristo. Esse é o nosso propósito. Quando a gente recebe Jesus como o Senhor das nossas vidas, o propósito é que a gente seja transformado e não apenas mudemos de uma religião, mas que o nosso caráter seja transformado completamente à imagem e o reflexo do Senhor. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver sobre esses temas aqui. Sonegação de dízimo, uso indiscriminado do dinheiro, questionamento aos princípios de Deus, ou seja, controvérsias, né? Quando a pessoa não aceita os princípios de Deus e ela quer se justificar, ela quer duvidar, ela quer debater, né, sobre as leis e os princípios do Senhor. E também a gente vai ver sobre a flexibilidade de conduta, quando as pessoas estão na igreja, mas também querem ser, ao mesmo tempo, politicamente corretas, e isso não é possível. Então vamos ver nesse primeiro tema, né, de sonegação de dízimos, onde nós vamos ler Malaquias 3, versículo 8 ao 10. Só quero dar uma introdução. Abra a sua Bíblia em Malaquias 3:8, mas eu quero te dar um panorama rapidinho do que esse livro de Malaquias fala. Muitas pessoas acham que ele só fala de dízimo e oferta, né? Quer entender sobre dízimo e oferta, leia Malaquias 3. Mas, na verdade, o livro de Malaquias, a função dele, primordial, é alertar o povo que tinha se esquecido de Deus. Malaquias, quando você lê, tanto Malaquias quanto Ageu, depois você quiser ler para comparar, ele tem um tema principal, falando da tragédia de quando o povo, que se diz povo de Deus, se esquece do amor ao Senhor. Então, só para você ter uma noção, quando falta amor a Deus, falta tudo. Se a pessoa não ama a Deus acima de todas as coisas, a sua família, o seu trabalho, o seu caráter, né? Tudo fica comprometido. Às vezes a gente fala assim, dê o dízimo, você precisa dar o dízimo, né? Mas se ele não ama a Deus, se a pessoa não ama a Deus, vai ficar... Na verdade, não dar o dízimo é apenas um sintoma. Não vir aos cultos é apenas um sintoma. Não servir, não amar o irmão é apenas um sintoma de falta de amor. Quando Malaquias foi escrito, esse livro foi escrito, já tinha se passado o cativeiro de Israel na Babilônia. Nós vemos na palavra de Deus 2 cativeiros, né? E dois êxodos. A gente vê quando o povo está preso ali por Faraó, e depois Deus vai libertar de forma poderosíssima, e depois Israel, anos para frente, séculos para frente, vai ser preso de novo, vai ficar na Babilônia 70 anos e depois vai ter o êxodo, uma saída de novo. E é essa época em que Malaquias vai ser escrito. Então, Malaquias, Ageu, Neemias, Esdras são praticamente contemporâneos, escreveram na mesma época. E ali o templo foi reconstruído, mas o povo não estava amando a Deus. Eles estavam olhando a adoração a Deus de uma forma muito profana, muito comum. Até os sacerdotes estavam corrompidos. Então eles tinham lá o templo de Zorobabel, né, reconstruído.
Eles iam até o culto às vezes, mas levavam animais mancos, animais cegos, eles não dizimavam mais, eles não ofertavam mais. Esse era o contexto que Malaquias escreveu. Tem até um dos versículos, os primeiros versículos, que Deus fala para o povo, olha, onde está o amor de vocês? Porque o pai tem honra, né? Vamos ler esse texto aqui, porque eu acho que ele resume muito claramente o que diz essa mensagem de Malaquias. Malaquias 1:6. São palavras de Deus, ó. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Até os sacerdotes já estavam corrompidos, quanto mais o povo. Então é assim que Malaquias escreve, falando que na verdade está faltando na nação inteira a falta de amor a Deus, né? E essa falta de amor afeta o comportamento da pessoa, a sua vida familiar e a adoração dela também. Então, o templo, como eu já falei, já havia sido reconstruído, mas aqueles compromissos que eram sagrados, né? Ou seja, cultuar a Deus, oferecer a sua melhor oferta, né? Oferecer os seus dízimos, amar o Senhor, já não eram mais tão sagrados assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aquilo que você acha sagrado, quando você recebe o Senhor, tem que ser para sempre. Você almoçar junto com a sua família, você jantar junto com a sua família é uma coisa sagrada, então tem que ser sagrada sempre. Você ter um momento de oração no seu lar com a sua família é sagrado, então não importa se alguém chegou. Não importa se o telefone tocou. Deixa o telefone tocar. Se a pessoa chegou na hora do seu culto doméstico, chama ela para participar com você. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Olha, gente, todo dia nós fazemos esse momento com Deus, onde a gente lê um salmo, onde a gente faz uma oração, participa conosco, não. O que as pessoas fazem? Ai, fulano de tal chegou. É como se fosse justificativa para tudo parar. Para não se fazer o culto, para não se fazer a oração. O que é sagrado para você? Tem que se manter sagrado. Porque se a gente flexibilizar isso também, queridos, apenas demonstra a falta de amor ao Senhor. Então, Malaquias, nesse contexto todo, ele escreve, no capítulo 3, versículo 8, os seguintes ensinamentos. Ó. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha como Deus classifica a sua negação de dízimos. Como é que ele classifica? Roubo. Quem sonega dízimo e oferta é ladrão, irmãos? É. Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Aí o Senhor fala, a nação toda está me roubando. Sacerdotes, pequenos, grandes, homens, mulheres. Se você quiser ler o livro de Malaquias, você vai ver ele falando assim, vocês estão tão preocupados com as suas coisas, né? Com as suas reformas, as suas casas, tudo. Vocês não lembram mais de me cultuar. Eu falei, nossa, como isso é comum. A pessoa fica tão voltada mesmo para seus projetos pessoais, né? Culto a Deus, fica tudo em segundo plano. Tragam todo o dízimo ao depósito do templo para que haja mantimento, alimento na minha casa. Dízimo é para ser entregue na igreja. Dízimo não é para ser entregue na mão de um irmão, não é oferta. Oferta é uma coisa, dízimo é para ser entregue na igreja. Para esse fim aqui, haja alimento na minha casa. Próximo, pastor. Agora, alguns princípios que estão embutidos no dízimo. Olha o que você ganha, o que você aprende quando você dizima e oferta. Primeira coisa, quando a gente oferta e dizima, a gente entende e a gente pratica que tudo que possuímos pertence a Deus. É o grande ensinamento de mordomia na prática.
O que é ser mordomo de Deus? É saber que você é apenas um administrador de tudo que Deus te deu. Sua casa, sua saúde, seus animaizinhos, os seus dinheiros, a sua esposa, seus filhos, tudo pertence a Deus e você administra. E tem que administrar da melhor forma. Porque Deus colocou talentos na sua mão, então multiplique, não enterre, não faça mal, não maltrate, porque Deus vai requerer contas disso depois. Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Até o fôlego de vida, irmãos, nós devemos a Deus. Então, quem somos nós para falar, esse dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Essa casa é minha, eu faço com ela o que eu quiser. O tempo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. O filho é meu, a mulher é minha, o marido é meu, o serviço é meu, o trabalho é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então, a gente deve até o fôlego de vida, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele, Deus. Ou, quando você entrega o dízimo e a oferta, você entende isso. Você é um mordomo do Senhor. Então, tem que devolver a semente para Deus. E tudo que você tem que devolver para Deus. Segundo princípio, embutido no ato de entregar dízimos e ofertas. Para servir a Deus e não ao dinheiro, Mateus 6, 19. Vamos ler rapidinho. Eu sei que alguns de vocês já conhecem esse texto, mas nunca é demais nós lembrarmos dele. Mateus 6, 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está teu coração. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, a Deus e o dinheiro. Vocês vão ficar divididos. Não é possível. Deus está falando que isso não é possível. Você falar assim, eu amo a Deus, mas o meu trabalho também, sabe? Veja bem a quem você está se dedicando, se devotando. Veja bem isso. Porque a gente tem muitas atividades, a gente tem muitas coisas para fazer na nossa vida, mas veja bem o que você está priorizando, a quem você está servindo. Entre escolher uma coisa e outra, o que você escolhe? Deus ou dinheiro? Deus ou trabalho? O que você escolhe? Os seus conceitos ou os conceitos do mundo aí? Estava ouvindo o irmão falar um testemunho, e ele trabalhava numa escola, e ele aprendeu algumas coisas que ele deveria se abster. A escola fazia festa junina, e ele entendeu que aquilo é festa de São João, e aí ele estava sempre encarregado de, como com alguns outros professores, arrumar a festa, divulgar e tal. Afinal, era o trabalho dele. Aí ele pegou e falou assim, agora, eu não quero fazer isso. Aí ele foi falar para a diretora, falou, olha, eu não vou mais ajudar nessa festa, porque ela vai contra o que eu acredito. Eu não acredito nisso, eu não quero ajudar nisso. Eu faço o meu trabalho, mas isso eu não quero fazer. Aí eu falei, agora eu posso ser mandado embora, eu tenho que aguentar. Não foi mandado embora, queridos, não foi mandado embora. Continuou ali e todo mundo respeita ele, porque ele é uma pessoa de convicção. Ele aí é evangélico, ele acredita em Jesus, ele não quer esse negócio de São João. Isso até a pessoa adquire respeito, irmãos. Mas quem é que tem essa coragem? São poucos. Poucos. Então entenda a quem você está se devotando. Será que os seus princípios que Deus te mostra, você realmente segura e faz deles serem seus mesmo? Ou você, mas o que eu posso fazer, Deus? Vou perder o meu emprego? O patrão mandou eu mentir, o que eu posso fazer, Deus? Vou perder o meu emprego? Aí você não mente e fala, patrão, eu não minto. Se acontecer alguma coisa lá no seu trabalho, roubar alguma coisa, tal, vou saber, essa pessoa não mente. Tira ele daí, porque ele não está envolvido nisso. Porque você tem um caráter, você tem uma reputação, entendeu? Então perceba a quem você está se devotando, porque não é possível se devotar a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro.
Ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar o dinheiro, a mamon. O outro princípio que está embutido no ato de ofertar e dizimar é que as contribuições, você tem que entender, as contribuições são para o sustento dos sacerdotes que cuidam da igreja local e também para a disseminação do evangelho do mundo. Vão falar assim, mas você vai dar dízimo e oferta para pastor? É para o sustento mesmo dos sacerdotes. 1 Coríntios 9. Você está entendendo o que você está fazendo. 1 Coríntios 9, versículo 4. Paulo diz assim, ó. Ele está falando os direitos de um apóstolo, né? Estavam questionando o apostolado dele. E ele diz, esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? E será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Porque enquanto ele está debulhando, ele vai comendo, né? Então deixa ele comer. Por acaso é com bois que Deus está preocupado quando ele escreve isso, não amordace a boca do boi? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazer na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda? Paulo perguntando. Mas nós nunca usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido ao altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Os dízimos e as ofertas são para o sustento dos pastores, dos sacerdotes da igreja local. E também para a disseminação do evangelho, queridos. É isso daí. E quarto, princípio que está embutido nos dízimos e nas ofertas. Ajuda aos necessitados também. Os dízimos, as ofertas também servem para ajudar os irmãos, os que são pobres. Por quê? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele, Deus, pagará o seu benefício, recompensará. Quem se compadece do pobre, Deus está fazendo algo, na verdade, para Deus, e Deus recompensa essa pessoa. A igreja peca terrivelmente quando ela sonega dízimos e ofertas, porque ela evita esses princípios todos. E o último, não menos importante, quando você dizima e oferta, você aprende a temer ao Senhor. Olha que interessante isso, irmãos. Princípios embutidos no ato de ofertar e dizimar. Para aprender a temer ao Senhor. Olha, Deuteronômio 14, 22 e 23 diz: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor. O seu Deus, Deus letra maiúscula, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Olha que coisa tremenda aqui, ó. Dinheiro da época era o quê? Era o vinho, cereal, rebanho, dinheiro da época. Né? A moeda corrente, terras, né? Aí o Senhor fala, separa o dízimo de tudo isso. Hoje a gente não tem como trazer rebanho, a gente não trabalha. Se a gente fosse uma área rural, né? Mas não. Então, o nosso dízimo é a moeda mesmo. Né? E ele fala, tragam isso e comam e desfrutem disso aonde? Na presença do Senhor,
Na habitação, aqui ele fala, no local que escolher como habitação do seu nome. Aonde, queridos? O que é isso aqui? Que local é esse? Que Deus escolher para a habitação do seu nome? Igreja, gente, igreja. Igreja. Para que aprendam a temer sempre o Senhor. Quem é sonegador de dízimo e oferta? Que coisa mais interessante isso, espiritualmente pensando. Não aprende a temer a Deus. Separem isso, para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Tem muita coisa envolvida no ato de ofertar e dizimar. No ato de ser liberal. Dizem até que o bolso é a última coisa a se converter de uma pessoa. Né? Como é difícil converter o bolso, né? Na verdade, o bolso, o dinheiro, só mostra o arraigado do amor ao dinheiro. E a pessoa precisa se libertar disso. Né? Porque senão, como a gente viu, a adoração dela é comprometida e tudo na vida dela também. Promessas para aquele que é fiel a Deus em suas finanças. Então, a gente só viu 2 versículos de Malaquias. Agora vamos ler versículo 11 em diante. Quem é fiel? Como vale a pena ser fiel a Deus nas suas finanças, que é o nosso assunto de hoje? Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam que esse prova não é no mesmo sentido de tentar, tá? Prova esse verbo aqui, essa palavra está no sentido de discriminar uma coisa da outra. De diferenciar uma coisa da outra. Não está falando para tentar a Deus, tá? Deus está falando, vocês vão me pôr à prova, vocês vão entender realmente a diferença que tem. Entre aqueles que servem e aqueles que não servem, aqueles que dizimam, aqueles que não dizimam, aqueles que me amam, aqueles que não me amam. Põe-me à prova. E esse é o único texto de toda a Bíblia onde Deus fala isso. Pode me provar. Por que será que Deus fala isso? Porque dinheiro, irmãos, sempre foi um negócio que o povo se agarra. Ele fala, pode me provar. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Promessa de Deus, Deus vai confirmar, Deus vai fazer com que você tenha abundância, prosperidade, multiplicação, vai repreender o devorador, aqui, né, impedirei que as pragas peguem suas colheitas, né, sua terra. Outro princípio para a gente entender aqui, não adianta fazer campanha de prosperidade, queridos. Não adianta orar para Deus multiplicar a sementeira, se você não segue esse princípio aqui, ó. Devorador, unção de multiplicação. Essa colheita sobrenatural, queridos, só acontece através da obediência, ó. Não adianta. A pessoa pode fazer 1000 campanhas, até jejum e oração não interessa. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, as videiras nos campos não perderão seu fruto. Como que ele vai impedir? Lá no versículo 8. Tragam todo o dízimo à casa do tesouro, depósito do templo. Senão, tem reza, oração forte que faça isso. Por quê? Não tem. Porque Deus já estipulou a maneira. Não adianta você querer fazer da sua maneira. Não é assim que a coisa funciona. Esse demônio, essa praga aqui só é repreendida, essa maldição só não chega, só não prospera, se a pessoa e a família estiver em obediência. Senão, não adianta. Vai semear e vai colher mirradamente. Vai ficar doente, vai gastar com um monte de coisa, com remédio, com um monte de coisa que não precisava.
Vai ser assim, é praga. Não, as colheitas aqui, o que é? Essas uvas, esses campos, o que é? A sua área financeira, seu trabalho, seu negócio não vai para frente. Não tem promoção, não vai. Vai trabalhar, e não vê, sabe, aquela realização, não vê o reconhecimento por causa disso aqui, ó. Próximo. Agora um outro tema relacionado a pecados de ação, uso indiscriminado do dinheiro. A gente aprendeu que nós somos mordomos do Senhor. Então, o dinheiro é Deus que ensina também como a gente deve gastá-lo, né? Investir dinheiro em jogos é pecado, queridos. Mas por que, pastor, é pecado? Por que não pode fazer uma fezinha? Qual que é o problema de fazer um joguinho lá na lotérica? O bolão, não sei das quantas lá, né? Por quê? Por quê, queridos? Isso daí, dizem que não é jogo de azar, mas na verdade é, porque é um ganhador, né? E quantas pessoas estão jogando dinheiro fora ali, pessoal? Essas maquininhas, né? Que tem hoje de uma forma assim mais clandestina. Todo mundo sabe que aquilo ali é programado para a pessoa não ganhar. E a pessoa tão tola, né, que faz isso, tão iludida, que vai lá e tenta de novo, e depois joga na quina, na quarta, na terça, sei lá o quê, na cena e tal, naquela esperança de ganhar, e vai resolver minha vida, queridos. Não é assim, isso é dinheiro ganho com desonestidade. Aí a palavra fala em Provérbios, ó, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. É aquela ilusão que a pessoa tem, sabe? Eu vou ganhar milhões, vai resolver minha vida. Vocês já viram, cansou de passar na TV aí reportagens sobre ex-milionários que hoje não tem nada. Dinheiro ganho com desonestidade, pessoal. Para aquele dinheiro ir para prejudicou milhares de outras famílias. Defraudou milhares de outras pessoas. O dinheiro não rende. Entenda, tem princípio espiritual, tem nessas coisas também. Ou Deus está naquilo, ou quem está é o diabo. E o diabo não dá nada para ninguém. Ele não tem unção, nem poder para multiplicar e fazer as coisas darem certo. Então, mesmo que ganhe muito dinheiro assim, vai diminuir. Mas quem ali vai guardando, vai poupando, vai administrando direitinho, não é avarento não, tá? Como dizem, né? Entra com o sorrisal na mão, entra na praia e vai e tal, e tá com o sorrisal ali inteirinho. Não é isso. É você ser cauteloso com o seu dinheiro. Vai juntando, não vai cedendo aos apelos, não vai desperdiçando, aí a pessoa vai tendo cada vez mais. Então, gastar com bingo, lembra daquele, acho que é uns 4 anos atrás, que fecharam os bingos, 4, 5 anos atrás? Lembra o rebuliço que deu aquilo? Né, o pessoal protestando, né? Que absurdo, está acabando com a diversão do povo brasileiro. O que tem de mais? O bingo dá tanto trabalho para as pessoas, gera tanto emprego e tal. Lembra da confusão que foi aquilo, gente? Por quê? Porque está arraigado. O povo quer, entendeu? Quer gastar R$1 e ganhar 1 milhão. Loucura e ilusão do diabo. Abrir a carteira também sem você avaliar a sua real necessidade, se você precisa daquilo, né? Bom, eu estava vendo um pastor falando na internet ontem, né, que a mulher é diferente do homem, claro, né, em muitas coisas. Então, o homem, quando ele quer guardar R$100, ele guarda. A mulher, quando ela quer guardar dinheiro, ela fala, eu estou economizando. Ela economiza gastando. Então, ela fala assim, olha, hoje eu economizei R$100. Porque eu fui no shopping e aquele vestido que estava 400, eu paguei 300, então eu economizei R$100. Né? Mais ou menos assim que a gente faz, nós, mulheres. Então, olha bem, vamos comprar isso agora porque está na promoção, porque depois vai sair e a gente economizou. A gente não pode perder essa oportunidade. Às vezes isso tem um fundo de verdade, às vezes não. Às vezes é puro frenesi nosso para gastar. Então, você, às vezes, está na frente da TV, no shopping, para caminhar, olhar a vitrine, né? Você não precisa daquilo, mas a gente, às vezes, quer. Ou quer aquele sapato, ou o marido quer aquele acessório para o carro, mas, às vezes, não precisa daquilo.
aquele tapete cheio de coisa lá para o carro, assim. Será que precisa daquilo mesmo? Né? Trocar o volante por volante de madeira. Essas coisas que a gente vê na TV, na internet, você vai lá ver o simples e-mail, tem lá aquela piscando aqui, piscando ali, aquela barra da ferramenta ali do lado, ali, falando, vá para o shopping fácil, vá para não sei o quê, a cadeira, a chapinha, o perfume importado está por tanto. E você fala, nossa, eu vou aproveitar, mas será que você realmente precisa? Então, queridos, abrir a carteira assim, sem avaliar, também é um grande pecado. Isso é um uso indiscriminado, né? A gente vive numa prisão muitas vezes, porque esse consumo desenfreado nunca vai acabar. Você vai sempre precisar de mais um par de sapatos, você vai sempre precisar de mais uma calça, mais uma blusa, você vai sempre precisar de mais um celular um pouco mais sofisticado. A gente precisa de tantas, né? Como coloquei, bugigangas tecnológicas. A gente precisa daquela panela, daquela panquequeira. A gente precisa daquela pipoqueira elétrica. A gente precisa dessas coisas. Precisa mesmo. Daquele refrigerador e umidificador ao mesmo tempo, do ar desse tamanhão, assim, que você pode carregar para onde você quiser. Será que a gente precisa de tudo isso mesmo? E dos aparelhos de exercício físico, nossa, parece que eles passam de uma maneira que é como se você... Como é que você está vivo sem ter tido isso na sua vida? Como que você consegue estar vivo hoje? Você precisa disso? Não. Será? Não. Eu preciso de um celular que fale, que receba ligações e que eu faça ligações. Não é? Não, você precisa de um que tire foto, um que mande e-mail, um que você veja TV. Será que eu preciso mesmo? Então, a gente tem que avaliar bem, porque senão a gente vira uma marionetezinha, aí como tantos outros, na mão dos marqueteiros e das lojas que ficam felizes da vida, com pessoas assim, consumistas, né? Outro pecado de ação, queridos, é quando o povo é controverso com Deus. Quando o povo questiona os princípios de Deus. Aí. Deus manda fazer uma coisa, ou Deus não manda fazer aquilo, proíbe de fazer, a pessoa quer fazer. Eu vou fazer porque no meu caso é diferente. O comportamento do povo de Deus ele não pode nunca ser incoerente com o que a palavra de Deus manda e mostra. Você que falou que recebeu o Senhor Jesus na sua vida, você tem que ter um comportamento coerente. Atitudes e ações coerentes com o que a palavra de Deus fala. Né? Levíticos 19:31 diz assim, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Apenas uma ordenança que Deus está mostrando, no que Deus está proibindo no âmbito espiritual para o povo dele não fazer e não se misturar. Espiritismo, ocultismo, trazendo para a nossa época hoje, nova era, essas coisas aí não é para a gente buscar. Muita gente se diz crente, mas continua simpatizando com essas coisas que Deus declaradamente fala que é mal e que a gente não deve se envolver, que a gente não deve ter na nossa vida. Mas tem muita gente que simpatiza, né, com astrologia. Deus estava falando ali, não busquem médiuns, né? Não busquem quem consulta mortos. Ele está dando um parênteses sobre espiritismo. Mas a gente pode colocar aí também todo o ocultismo, todas essas coisas aí, mágicas, essas coisas aí, né? Em outros versículos ele vai falar isso também, mágicos, né, feiticeiros, tal. É tudo a mesma coisa, queridos. Tudo a mesma coisa. Mágico, feiticeiro, adorador de Baal, né? Quem adora ou qualquer outra coisa que não é o Senhor é feiticeiro. Então, a gente não tem parte com isso. Ele fala, vai se envolver com isso não, porque você pode se contaminar com isso. Então, não brinca com isso não.
Então, quem simpatiza com a astrologia? Tem gente que gosta, tem uma curiosidade ainda, né? Está lá no jornal, tá lendo, eu estou lendo jornal, mas tem uma parte ali, ó, aí passa os olhos rapidinho ali. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo você também. Você sabe também. O que tem para hoje ali? Meu signo é tal. O que está dizendo aí? Ou está assistindo um programa feminino, aí tem lá as fulanas ou os fulanos que vão falar do horóscopo. Deixa eu só ouvir rapidinho ali. Só para bobagem, só para saber. Né? Poxa, você está curioso com isso? Astrologia, horóscopo, não serve para nós, queridos. Que negócio é esse de consultar astro para saber como é que vai reger tua vida? Quem rege a nossa vida é o Senhor Jesus, é o Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Que negócio é esse de falar que estrela que rege a nossa vida? Deus colocou as estrelas no firmamento para elas direcionarem, sabermos quais são as estações do ano, e não para governarem a nossa vida. Que grande bobagem quando a gente vê duas pessoas nascendo no mesmo momento praticamente, tão diferentes. Esaú e Jacó. Não são do mesmo signo? Não são do mesmo ascendente? Poxa, nasceram no mesmo instante? Por que são tão diferentes? Por que um é caçador, o outro é tão manso, gosta de cozinhar e ficar em casa? Por que isso? Por que um tem um temperamento tão explosivo e o outro é mais quieto na dele? Mas não é do mesmo signo? Queriam que me explicasse isso aí. Não tem explicação, não é? É porque não tem nada a ver. Essas estrelas não mandam na gente. Não sabem nada. É o Senhor que rege as nossas vidas. Então, crente, ter simpatia para a astrologia, não cabe, né? Não dá. E o que dizer, queridos, do ocultismo? O frenesi dessa semana é o novo filme que está sendo lançado, do Amanhecer, lá da saga Crepúsculo, né? Onde a menina vai se casar com um vampiro. Vai se casar com ele, vai ter a primeira noite com ele, né? Lógico, marido dela. Satanismo puro isso. Onde os seres humanos se relacionam com outros seres humanos, só que estão possessos por demônios. E todo mundo não, muita gente acha isso tão bonito, né? Ai, mas o vampiro é tão bonito. E o lobisomem, então? Lindo ele, né? Nossa. Quantas menininhas crentes aí, tá? Eu vi uma amiga minha escrevendo no Facebook, eu adorei o que ela escreveu. Ela falou assim, quer assistir o Amanhecer? Fazendo alusão ao filme, né? Acorda às 5:30 da manhã e espera. Exatamente, quer assistir Amanhecer? Faça isso. Falando para quem? Para as meninas que querem ver isso aí. Vão assistir esse filme, né? Todo mundo está vendo, pastor, qual que é o problema? É tão bonitinho. É tão bonito o amor deles. Que coisa linda, aquele romance deles. E a música deles? Nossa, gente, simpatia por isso. Deus criou homem e mulher, seres humanos e animais. Deus não criou gente que parece ser humano, mas tem dente de bicho. Ser humano que meia-noite vira lobo? Que negócio é esse? Deus não criou isso não. Isso daí são modificações que o diabo... São muitas vezes deformações que o diabo quer colocar no ser humano, gente. Então, isso não vem de Deus. Isso é uma mentira. Isso é ocultismo. Então, cuidado com achar essa coisa bonita. Com simpatizar sobre isso. Espiritismo. Muita gente que assiste novela, né? Assiste filme, assiste seriado. Olha, agora tem TV a cabo. Que beleza, ótimo. Aí tem lá seriados de heroes, né? Gente tem superpoder, não sei. Que negócio é esse, né? Que coisas são essas? Tinha um que eu estava vendo lá que chama o mentalista, o vidente. Então ele é contratado pelo FBI, pela CIA e tal, para ele ajudar a desvendar os crimes, porque ele antevê o negócio.
Aí nós ficamos lá, aí fica admirando esse tal protagonista, fala, olha, tá vendo que legal, a gente começa, assiste, vai se contaminando, fala, é mesmo, você tá vendo se não tivesse ele para ajudar, o que seria, esse cara nunca ia ser preso, né? Começa a dar honra para isso, vai criando identidade com o espírita, com uma pessoa que usa forças que não vêm de Deus, mas é um espiritismo bom. Existe isso. E as novelas que tanto passam na grande emissora, e na outra também que corre atrás, lá que está pondo isso daí também, está permeando, está se misturando com as histórias dos personagens do espiritismo, pessoal. E tem gente que acha engraçado, ele é tão engraçado o personagem. Isso não é coerente. Ter esse hábito, ter essa simpatia não é coerente com pessoas que falam que professam a Deus. Isso é controvérsia com Deus. Porque Deus falou que isso não é bom e a pessoa fala, é bom sim. Não tem problema. Deus fala, não faz isso porque isso vai te contaminar. E a pessoa assiste e fala, não, mas não tem problema, eu não vou me contaminar. Eu tenho minha cabeça aberta. Imagina, eu sei diferenciar uma coisa da outra. Deus falou. Não consulta, não tenha contato, porque você vai se contaminar. Deus sabe quem nós somos melhor do que nós mesmos. Deus sabe das nossas fraquezas melhor do que nós mesmos, pessoal. Então, se Deus falou, não, então é não. Se Deus falou que é para fazer, então é para fazer. Cuidado com as controvérsias aí. Cuidado com querer dar uma deturpadinha no que o Senhor falou. Essas práticas de ocultismo, espiritismo, astrologia, nova era, feng shui. Eu vou arrumar minha casa, eu vi na revista que é bom colocar o espelho de frente da porta. Porque aí todo mundo que entrar lá, se tiver algum mal, vai bater e sai para lá. É bonito, sabe? A decoração que eles mostram é uma coisa bonita, é uma coisa legal. A cama não pode estar virada para a porta, a bacia lá, a tampa tem que estar sempre fechada porque os maus fluidos. Não, deixa fechado mesmo, porque senão as bactérias vão parar lá na escova de dente. Por isso você tem que deixar fechado. Isso não é coisa de feng shui, isso é coisa de saúde, né? De higiene. Não, porque senão os maus fluidos vêm. Olha, gente, cuidado. Cuidado com o que você põe na casa. Não é porque você acha bonitinho e tal, que eu ponho incensozinho, esse cheirinho. Olha, pelo amor de Deus. A pastora coloca por causa do cheiro, né? Sabe que aquilo tem um monte de toxina, viu? Faz mal também. Aqueles pilinguilinho que o pastor fala lá. Aquele barulhinho lá e tal, para acalmar, uma biquinha, uma fontezinha para me acalmar, umas pedrinhas bonitinhas ali, cuidado. Não é que eu estou dando um valor muito grande para esse tipo de decoração, não é isso, mas é que, será que é coerente? Será que cabe para a gente esse tipo de coisa? A gente não pode fazer a nossa própria decoração? Tudo que é do mundo a gente tem que pôr dentro de casa? Então vamos ter um pouco de critério, vamos pensar um pouco, né? Essas práticas, como eu já estava falando, de ocultismo, espiritismo, astrologia, são detestáveis. O Senhor fala em Deuteronômio 7:26 o seguinte, não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Na verdade, esse versículo estava num contexto de Deuteronômio, quando Deus fala para Moisés assim, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, tem coisas lá que vocês têm que tirar. Tem coisas lá que vocês não devem trazer para vocês, tá? Então, tem imagens, né? Então, o Senhor fala, olha, não cobicem nem o ouro, nem a prata que revestem aquelas imagens. Porque fala assim, poxa, mas esse negócio aqui, esse jacaré está no formato, nossa, está tudo banhado, revestido com ouro. Não posso ficar, não. Aquilo era imagem de ídolos. Então, o Senhor fala, não traz para casa. Porque eu detesto isso. Eu odeio isso. E aí, se você trouxer para a tua casa, e o Senhor está falando para Moisés, eu vou dar a terra deles para vocês, por causa dessas coisas que eles fazem. Então, o Senhor está falando, se você levar para casa, vocês também vão ser separados para a destruição. Então, se eu estou tirando eles de lá porque eles são idólatras, porque eles não me adoram, a terra é minha, né? Então eu dou para quem eu quiser. Se você vai ser um idólatra também, eu vou tirar de você. Então,
Isso que é detestável, queridos, a gente tem que aborrecer e odiar como Deus odeia. A gente não pode simpatizar. Dá para entender isso? Deus odeia idolatria, Deus odeia rebeldia, Deus odeia essas falsificações, esses falsos deuses. Porque ele fala, a glória é minha, eu não vou dar a outro. Deus odeia. Então eu posso, não é odiar muito, nem amar, eu só simpatizo um pouquinho. Dá para fazer isso? Então o que Deus detesta, eu tenho que detestar também. Então eu não devo trazer isso para minha casa também. Como eu posso trazer isso para minha casa? Através da TV, gente. Eu ponho lá tudo, eu ligo, eu trago tudo aquilo para minha casa. Eu fico assistindo aquilo com os meus filhos, com meu marido, entendeu? Estou trazendo para minha casa vai se tornar detestável. Deus não vai estar ali. Como que Deus vai se manifestar ali se eu estou pondo aquilo ali na minha sala, no meu quarto, às vezes? Tem gente que está na cozinha, tem gente que põe TV em tudo quanto é compartimento da casa. Tem uns que põe até no banheiro. Então vai levando para tudo ali. A casa todinha está detestável. Então, aquilo que Deus detesta, eu como filha detesto também. Eu sou filha do meu pai. Eu sou igualzinha a ele. O que ele não gosta, eu não gosto. Certo? Eu não sou filha do diabo. Sou filha de Deus. E aí Romanos 12, 9 fala, detestai o mal, apegando-se ao bem. Deteste o mal. Próximo. Agora, por último, flexibilidade de conduta. O que é isso? Apocalipse 2,14 diz assim, ó. Palavras de Deus para uma igreja, para um líder da igreja. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem as pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Aqui há uma ilustração da vida de Balaão para nós. O que Balaão fez? Balaão era um profeta de Deus, só que ele se corrompeu. Então, ele começou a vender seus serviços espirituais. Então, Balaque foi até ele, que era um rei, para contratar os serviços de Balaão, para ele amaldiçoar Israel. E aí você sabe que Balaão não pôde fazer isso, porque não há encantamento contra Israel. Né? Só que tinha uma maneira de fazer com que o povo fosse amaldiçoado, que é quando o povo desobedece. Então Balaão fez o quê? Não tem como ficar jogando macumba neles não, porque não vai pegar. Mas se eles desobedecerem a Deus, eles saem debaixo da vontade do Senhor, aí eles ficam vulneráveis. Como é que vocês vão fazer isso? Deus falou para eles não comerem comidas sacrificadas aos ídolos, e nem participarem das imoralidades das nações, nem pegar mulher estrangeira para eles. Então o que vocês vão fazer? Vão fazer uma bela festa, colocar as mulheres mais bonitas e atraentes bem na frente, e eu vou trazer ali Israel para dar uma olhada de longe. Aí o que vai acontecer? Vocês vão seduzir a eles. Foi o que aconteceu. O povo de Israel, os homens olharam para as mulheradas dançando a dança do Tchan lá, né, da época, acharam elas tudo maravilhosas, ficaram tudo, né, com os hormônios à flor da pele, elas todas pintadas, todas envolventes, não deu outra, foram lá para a festa. Aí ele fala aqui, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, aí comeram a comida de lá, beberam o vinho de lá, né, e a praticar imoralidade sexual, deitaram com as mulheres estrangeiras, que o Senhor falou, não mistura. Não pode, porque vão se contaminar com ídolos delas. Fazendo isso, eles foram amaldiçoados, porque quem desobedece traz maldição. Deus falou para não fazer, eles fizeram. Então, o Balaão, quando está aqui em Apocalipse, ele é o simbolismo, irmãos, daquelas pessoas que não são inimigos declarados de Deus, não mostram claramente que são inimigos de Deus. Balaão não mostrava que ele era inimigo declarado, mas por trás ele não era íntegro de alma. Então, ele tinha um dom que Deus tinha dado para ele, ele começou a gastar, a usar aquilo por dinheiro. Então, é uma pessoa que não é íntegra de alma. É uma pessoa que ela flexibiliza seus valores. Ela não recebe os valores de Deus, a palavra de Deus, como se fosse absoluta. Não dá para seguir isso muito à risca. Então, ele é um dissimulado. Né? Ele faz essa comparação com Balaão e com os nicolaítas.
De igual modo, vocês também têm também os que se apegaram aos ensinos dos nicolaítas, que são aqueles que ensinam, trazendo para nosso contexto de hoje, se classificam aquelas pessoas que ensinam assim, se você seguir todos os sistema religioso, se você orar bastante, se você fizer bastante jejum, se você se sacrificar bastante, não importa se você é fofoqueiro, não importa se você trata mal sua mulher, se você trata mal seus filhos. Entendeu? Se você dá o dinheiro para a igreja, o dízimo para a igreja, para pagar a sua consciência. Os nicolaítas ensinam isso. É você fazer sem a motivação correta. Entendeu? Fala bastante língua estranha, então tá ótimo. Entendeu? Tem cara de crente, mas a conduta não é coerente. Mas não tem problema. Isso são os nicolaítas. Então, ele fala, você tá se vendendo para essas pessoas. Eu tenho uma coisa contra você, é isso? Você não está íntegro na minha presença. Então, nós, queridos, a gente não pode flexibilizar os nossos valores, tornar eles maleáveis. Entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela é verdade. Mas a verdade de Deus é a verdade absoluta. O que está escrito na palavra de Deus não é uma verdade relativa. Como eu explico isso? Quando as pessoas chegam para você e falam assim, olha, pelo que você fala, seu Jesus é bom, mas é bom para você. Eu tenho o meu Deus também. Eu também sou temente a Deus. Como se a palavra fosse só para alguns. Como se ela se encaixasse só para alguns tipos de pessoas. Sendo que a palavra é verdade absoluta, atemporal, serve para todas as pessoas, de todas as nações, de todas as culturas, de todas as épocas. Mas tem gente ainda hoje que fala assim que não, que está atrasada, que não tem como viver isso aqui no século XXI. Entendeu? Como que os solteiros não vão viver fornicação no pleno século XXI? Não é possível isso. Que não é para ter divórcio. Mas não tem como. É impossível isso na nossa época, não. A palavra de Deus fala que é possível você ser santo em toda maneira de viver. E que Ele é perfeito e que sede vós perfeitos também. Sede santos também. Então, a palavra de Deus ela é absoluta, não é relativa. E caráter e ações e nosso comportamento tem que ser também igualmente ilibados, né? Uma reputação boa mesmo. Aqui, né, só um parênteses, os crentes que estavam ali no contexto de Apocalipse 2, eles estavam querendo ser politicamente corretos, né? Então, como é que eu vou falar com esse pessoal da igreja aí, os seguidores de Balaão e dos nicolaítas, que não pode separar? Eu tenho que aceitar eles assim mesmo. Não pode dar desquite. Que eles estão em pecado se eles fizerem isso. Que eles estão em pecado se eles sonegarem dízimo e oferta. Como é que a gente vai fazer isso? Com essa pessoa tão boa? Como é que eu vou? Então, esses crentes estavam cedendo aos seus valores e os conceitos, porque estavam sendo pressionados a se comprometerem com outros valores mais maleáveis. Agindo assim, essas pessoas acabam tendo uma vida que não reflete em nada o caráter de Deus. Na verdade, ao invés de elas refletirem a glória de Deus, elas ficam iguaizinhos no mundo. Então, esse testemunho é muito fraco e tem que ser abandonado. Aquilo que Deus declara que é pornografia, irmãos, fornicação, adultério, roubo, rebeldia, o homem nunca pode chamar de dar outros nomes para aquilo que é pecado. Aquilo que é pecado, que Deus fala que é pecado, é pecado. Então, se Deus falou, isso é pornografia, não adianta alguém falar assim, não, mas é que eu preciso ver um pouquinho disso para me estimular. É um pequeno estímulo, não é pornografia, é só um pequeno estímulo. Aquilo que Deus fala que é fornicação, não adianta o jovem falar assim, mas pastor, é impossível de evitar isso.
O que eu faço com os meus hormônios? O que eu faço com a minha juventude? Impossível, inevitável. Deus falou, é fornicação. Se morrer assim, filhinho, vai para o inferno. Prostituto, adúltero, fornicário, mentiroso, idólatra. Quem mais? Glutão, quem mais? Nenhum desses vai herdar o reino de Deus. Deus falou que é pecado, e ele fala que não, é impossível de evitar. Quando Deus fala que alguma coisa é adultério, ficar cobiçando o homem, a mulher alheia, só no pensamento, é adultério. Aí alguns falam, não, mas não dá, é impossível, né? Não dá para evitar, e vai que... Tem uns que casam já pensando, se não der certo, separa. No mundo de hoje, às vezes, o adultério é uma possibilidade. Fazer o quê? Olha, e Deus falou que isso é pecado. Então, esses tipos de comportamentos, esses pecados, o pecado ele só serve para a gente se arrepender dele. Não adianta a gente querer encobrir. Não adianta a gente querer esconder. Não adianta a gente querer dar um outro nome mais bonitinho para ele. Não adianta a gente querer se justificar. Tem que se arrepender, ó. Porque a palavra de Deus, os princípios do Senhor, de obediência, os princípios para Deus abençoar, queridos, são absolutos, não são relativos. Sabe? Trazendo de volta, em relação ao dízimo e oferta. Não adianta se justificar. Falar assim, não dá. Não adianta. Deus falou, é assim que funciona, é para este fim, e é assim que você vai ser abençoado e feliz. Que bonito como termina Malaquias falando assim, olha, vou chamar vocês felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Poxa, gente. É assim que Deus faz a coisa acontecer, espiritualmente falando, na área financeira, queridos. Não adianta justificar e falar, não tenho, não dá, não, porque o que você tem na sua mão você gasta com outras coisas. Aí você entra no uso indiscriminado do dinheiro. Gasta com coisa, no impulso, depois se arrepende e fala, poxa, nem precisava disso daí. Nossa, nem ficou tão bom em mim como ficou na loja. Não gastar com Deus, não entregar para Deus, o diabo vem roubar e vai gastar 1000 vezes com outras coisas, que não vão dar satisfação. Quando a gente falou, sonegação de dízimo, uso indiscriminado do dinheiro, que mais? Flexibilidade da conduta, mas tem um antes aí. Questionamento, as controvérsias com Deus. Não simpatize com coisa que é do diabo. Seja na área do ocultismo, do espiritismo, seja com relações antinaturais, sabe? Deus fala que é homem com mulher, não é homem com homem, nem mulher com mulher. Não falar, mas poxa, como não tente achar justificativa para esse tipo de coisa. O que é pecado e deve ser abandonado. Amém? Quando a gente olha para essas ações, você pode falar assim, poxa, mas é difícil, tem coisas aí na minha vida que está difícil de eu me libertar. Você precisa se libertar. Cada um de nós não podemos ficar presos nessas áreas. Né? Nenhuma área a gente pode ficar preso, mas trazendo para o tema de hoje, sabe? A gente tem que ser liberto em relação ao dinheiro, queridos. A gente tem que aprender a ser generoso, sabe? A gente tem que aprender a ofertar, a abençoar nosso irmão, abençoar a igreja, abençoar os sacerdotes, abençoar o evangelho. Eu estava vendo ontem um programa do pastor Silas, ele estava fazendo uma promoção de uma Bíblia, com várias técnicas para memorização e tal. Era 59, ele estava dando 20% de desconto. Né? Fiquei pensando assim, tem pastores que estão falando de tudo, sabe, para a pessoa ter alguns tipos de Bíblia, alguns tipos de livro, mas o povo de Deus tem comprado isso, gente? Tem investido nisso? Quanto que o povo de Deus, em geral, aqui na nação brasileira, tem realmente várias Bíblias com versões diferentes, Bíblias de estudo, sabe?
enciclopédias, DVDs de mensagens, CDs mesmo. Quanto? Queria que você pensasse hoje. Você tem investido nessa área. Muita gente acha isso caro. Ah, isso é muito caro. Nossa, essa Bíblia disso. Nossa, R$80 é muito caro. Não dá. Queria, mas não dá. Só se derem para ela. Só se a pessoa ganhar de presente é que ela vai ter, porque ela acha sempre caro. Poxa, esse DVD aí, nossa, R$28? Quanto custa? R$32? Ai, é muito caro. Aí vai na feira. Quanto que é DVD? 4 por 10. Sei lá quanto. Aí leva aquele monte. Porque é muito caro. Porque é uma exploração. Cobrarem R$30 o DVD. R$15 o CD. Isso é uma exploração. É, né? Isso é uma exploração. Agora comprar lá o vestido de 300, tá ótimo. Eu economizei R$100. A camisa do time. Isso sim eu acho absurdo. R$170 uma camisa de um time. R$170. Paga com alegria. Vai fazer para parcelar, mas eu vou comprar. Porque é do goleiro tal, porque é uma edição do centenário, porque é não sei o quê, eu preciso ter isso. 170, 180, R$100 que seja. Mas uma Bíblia de estudo, que a palavra de Deus vive. Quanto que é? Ah, muito caro isso. Esse DVD é muito caro isso. Olhe, deixa o Senhor mudar a tua mente, porque você está preso. Está preso e está vendo as coisas de forma errada. Está chamando coisa boa de coisa ruim e está chamando coisa ruim de coisa boa. Ai de quem faz isso. Então, hoje é dia de se arrepender. Ó. Tem que corrigir essas áreas da vida, porque você não vai poder ser feliz desse jeito, não. Entenda uma coisa, você também não vai conseguir corrigir isso sozinho, com o seu esforço humano. Uma pessoa escreveu no site para a gente esses dias, falando sobre pecados de ação da aula passada, falou assim, essa mensagem é muito boa, tal, mas a gente faz tudo isso daí. A gente vai todo mundo queimar no mármore do inferno, então? Ela escreveu assim, com essa dúvida. Não, ninguém vai queimar, não é no mármore do inferno, né? No inferno só. Tem mármore lá, não. Eu acho e nem quero saber. Mas aqui, ó. Como que a gente vai ficar livre, queridos? Como que você vai ser de um avarento se tornar um liberal? Um liberto na área financeira? Como que você vai ficar livre da simpatia para essas coisas do mundo aí, né? Ficar livre do vampiro lá e do lobisomem, não vai achar tão bonito assim. Como que você vai ficar livre dessas coisas, né? Paulo dá a dica, em Romanos 7,18 ele fala assim, ó, Paulo fala isso. Paulo, hein? Um homem cheio de Deus, um homem que teve experiências poderosíssimas com o Senhor. Olha o que ele fala, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. É Paulo falando isso. Eu tenho um conflito imenso dentro de mim. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Ele faz uma alusão. Ele está usando uma figura de linguagem nesse texto. Quando os romanos queriam punir alguém, quando eram prisioneiro deles, eles eram bem cruéis, sabe? Eles que inventaram a crucificação, né? Morte por cruz, foram os romanos. E eles tinham uma outra maneira também de punir os seus criminosos. Eles pegavam e prendiam um cadáver, um outro criminoso que tinha sido morto, ao pé, como se fosse uma grande cadeia, colocava aqui no pé de um criminoso, o outro criminoso que morreu, aí mandava ele para o deserto. Então aquela pessoa estava viva, mas tinha que ficar arrastando um corpo junto com ele, entrando em deterioração, decomposição. E como é que vai se livrar disso? Como é que vai tirar essa cadeia? Ele vai morrer daqui a algum tempo, mas olha a crueldade, o sofrimento. Ele está olhando e fala assim, amanhã sou eu que estou aqui, assim, ó.
E Paulo está fazendo essa analogia aqui. Ó. Olha como ele está comparando o pecado dele com essa situação. Quem me livrará do corpo dessa morte? Em outras versões fala, quem me livrará disso aqui? O pecado está fazendo isso comigo. Eu quero fazer o que é bom, mas eu não consigo. Eu quero fazer o que é bom, mas eu não consigo. Eu quero pensar coisa boa, quando eu vejo, já pensei coisa ruim. Eu quero sentir coisa boa, quando eu penso, já senti coisas ruins. Como é que eu vou? Como é que eu vou? E ele está desgastado, ele está cansado já. Aí ele se lembra, ó. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que dá essa libertação, queridos? Quem é que dá essa libertação? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então você tem que lembrar, é a graça de Deus. O que você precisa fazer para se livrar do corpo dessa morte é ter Jesus vivendo em você. Você precisa deixar Jesus viver em você. Aí você não vai precisar mais ficar pensando para fazer, você vai fazer automaticamente. Novamente eu te falo, você precisa ser como aquele ramo enxertado na videira. Você precisa estar lá em Jesus. E aí ele vai liberando sobre você a vida dele, os sentimentos dele, a alegria dele, o amor dele, a paz dele, a paciência dele, o perdão dele. Ele vai liberando sobre você. Você não consegue produzir isso sozinho. Você nunca vai produzir isso sozinho. Você só precisa estar nele. Graças a Deus. Graças a Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Ele. Então, nessa manhã, o apelo é esse, se arrependa, abandone o pecado. Porque também não adianta você só se arrepender e falar, ai Deus, me perdoa e não abandona o pecado. Vai lá e quer praticar de novo. Sei que eu estou errado, meu Deus, eu sei que eu estou errado. Sabe o que está errado? Então toma uma atitude. Ô papai, eu sei que eu estou errado, eu tenho simpatia por essas coisas. Quando aparecer na televisão, você simplesmente desliga. Algumas semanas atrás, Deus falou no meu coração assim, me deu um texto, me fez ler, né, aquele texto de Deuteronômio, do caminho da obediência e do caminho da maldição, né? Da desobediência. Então, a obediência traz bênção, a desobediência traz maldição. E um dos textos falava assim, de não tomar emprestado, né? Que você quer emprestar. Eu ficava olhando para o meu cartão de crédito, falava assim, ai Deus, é pecado. Eu não posso usar o cartão, Senhor, porque é empréstimo, né, gente? Cartão de crédito é empréstimo. Você paga à vista, mas não é só dinheiro. Igual a Ana falava assim quando era menor, né? Hoje ela já entendeu. Mãe, podemos sair? Não tenho dinheiro. Ô, mãe, usa o cartão. É assim, ela falava. Não, filha, mas cartão não é dinheiro, você vai pagar, né? Aí eu ficava ali, mas Senhor... Porque eu já estava ficando desacostumada a contar com aquilo. Não tinha dinheiro, então, vou passar o cartão aí. Eu vi a promoção, vou aproveitar. Né? Então, o Senhor começou a falar assim, não. Aprenda a não pedir emprestado. E eu fiquei em conflito, assim, uns dias. Aí, o que eu fazia? Ai, Senhor, está errado, eu sei que está errado. Aí vou lá e compro a Boticário pela internet, compro a bolsa pela internet. É isso que eu vou fazer? Vou comprar cadeira pela internet. É isso que eu vou fazer? Senhor, eu sei que está errado. Então, cartão fica quieto aí. Fica quieto aí. Mas é só R$50. Fica quieto aí. É assim, queridos. Quando você se arrepende, você abandona. Abandona, não sabe nem onde está mais. Amém? Se você fizer isso, o Senhor Jesus, o Filho, vai poder estar em você. E aí, se Ele te libertar, realmente, você vai poder andar em liberdade. Amém? Queria muito pedir para você fechar os seus olhos. Eu quero orar com vocês. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque todos nós precisamos nos arrepender nessa manhã. Senhor amado e bendito Deus, a Tua luz, Senhor, da Tua palavra, a exposição da Sua palavra, Deus, nos traz claridade, Deus, nos traz revelação. E nessa manhã, Deus, o Senhor nos falou grandemente, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos
Que a Tua palavra, Deus, produza em nós, Senhor, toda a ousadia, toda a coragem, Deus, e toda a força, para nós sairmos daqui hoje e nos levantarmos, Deus, contra todas essas áreas falhas da nossa vida, Pai. Pai, nós queremos Te adorar, queremos Te amar, Senhor, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, Deus. Nós queremos Te amar, Deus, com tudo o que somos, com tudo o que temos. Perdoa as nossas vidas, Pai. Perdoa a nossa igreja, pelas muitas vezes que sonegou o dízimo, que sonegamos as ofertas, que não colocávamos, Senhor, diante de Ti as ofertas, mas gastávamos com os nossos desejos egoístas. Pelas vezes que fechamos a mão, Deus, para ajudar o pobre, para ajudar os nossos irmãos mais necessitados, Deus. Oh Deus, perdoa pelas vezes, Senhor, que endurecemos a nossa cerviz e roubamos de Ti, Senhor, a Tua parte, Deus, que não reconhecemos que tudo que temos pertence ao Senhor. Eu Te peço, Deus, nesse momento, que o Senhor realmente, Deus, toque no coração de todos os que ouviram essa palavra e que haja realmente arrependimento para que eles aprendam a Te temer, Deus, para que eles possam ser felizes, para que eles possam, Senhor, desfrutar, Deus, da terra maravilhosa que o Senhor quer proporcionar a cada um de nós, os Seus filhos, Pai. Perdão pelas vezes que gastamos o nosso dinheiro, Deus, com tantas futilidades, que investimos nosso dinheiro, Deus, achando que íamos ficar ricos de uma hora para outra, Pai. Perdão, Deus, por essa ilusão, por ter acreditado, Deus, nessa grande mentira do diabo, Deus. Perdão pelas vezes, Senhor, que a gente quis, meu Pai, flexibilizar a nossa conduta. Que aquilo que o Senhor chamou de pecado, a gente deu um outro nome mais bonitinho, Pai, para justificar, Senhor, a nossa má conduta, Deus. Perdão, Deus amado, pelas vezes que não Te amamos da maneira que o Senhor tem que ser amado. Pelas vezes, Senhor, que a gente negociou os nossos valores, que a gente negou a nossa consciência, pelas vezes que a gente quis Te questionar, Deus, que a gente quis duvidar dos Seus princípios, pelas vezes que a gente não quis fazer as coisas do Seu jeito, mas a gente quis fazer as coisas da nossa maneira, Deus. Perdão pelas vezes que a gente simpatizou com as coisas do diabo, do mundo, Deus. Perdão, Deus amado, pela superstição, Senhor, que muitas vezes nós sentimos, Pai, pelo medo, Deus, que a gente sentiu das afrontas do inimigo, Pai, pelos sofismas que ele pôs à nossa frente, Deus, e que a gente aceitou, Pai. Perdão pelas nossas controvérsias contigo, Deus. Em nome de Jesus, que haja arrependimento nas nossas vidas nessa noite e abandono destes pecados, para que o Senhor, nosso Deus, possa reinar sobre nós verdadeiramente e para que nós estejamos enxertados na videira verdadeira, Pai, para que produzamos o fruto, Deus, do Espírito, para que produzamos o fruto, Deus, que o Senhor se alegra e que permanece para sempre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.